agora a gente volta a acionar a Basília Rodrigues, que não está em Brasília, está aqui em São Paulo com a gente, coladinha com a gente, porque ela traz uma apuração sobre essa transição de governo na área da saúde, porque a equipe do presidente eleito Lula marcou uma reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para os próximos dias, ou seja, teremos Marcelo Queiroga reunido com a equipe do governo atual para passar informações sobre compra de vacinas. É necessário, afinal de contas, né? E o ministro, apesar de toda essa pressão, diz que vai disponibilizar todos os dados possíveis. Muriel, ele foi consultado pelo deputado federal Alexandre Padilha, que é ex-ministro da Saúde da gestão de Dilma Rousseff, para um encontro da saúde com a equipe de transição. E topou. Ele me afirmou que vai acontecer nos próximos dias, encontrou aí um espaço na sua agenda, não só porque ele quer participar desse processo de transição, mas também porque é uma obrigação das pastas facilitar essa passagem de bastão. Veja que, independentemente das posições pessoais e das confusões políticas também, claro que quem está aí no governo queria a reeleição de Bolsonaro e não a eleição de Lula. Independentemente desse aspecto pessoal e político, tem o funcionamento das pastas, tem o gerenciamento do governo que precisa se encaixar no que diz a lei e não nas vontades eleitorais. Então, essa passagem de bastão já começou a ser feita em pastas como o Ministério da Justiça, que se reuniu nesta semana com o Flávio Dino, cotado para ser o novo ministro da pasta. Anderson Torres, o atual ministro, teve uma conversa, dizem, cordial com a equipe de transição. Terça-feira da semana que vem é a vez do Ministério da Cidadania. O atual ministro Ronaldo Bento confirmou que vai, sim, estar reunido com a equipe de Lula. E uma novidade que a gente trouxe de ontem para hoje aqui na CNN Brasil é que Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, também foi consultado e confirmou que vai dar início à transição da área da saúde. Por que muitas atenções estão voltadas para isso? A pasta entrou no centro aí das investigações da CPI da pandemia, todo o caos que a Covid-19 trouxe para o Brasil, 700 mil mortos, e terá agora, neste momento de transição, de compartilhar informações, inclusive sigilosas, com o governo eleito sobre as tratativas para compra de vacinas, suprimentos de modo geral para o enfrentamento da Covid-19. O novo governo diz que quer resgatar a imagem do Zé Gotinha, quer comprar mais vacinas e que vai entrar aí nesse ponto de incômodo e de desgaste do governo atual sobre qual foi a posição adotada para o enfrentamento da pandemia aqui no Brasil. Então, a conferir vai ter, claro, a presença aí de Padilha e outros representantes da saúde de transição, como o ex-ministro Humberto Costa, também são esperados. A gente apurou aqui, junto a fontes da equipe de transição, também, Muriel, que o Conselho Nacional de Saúde, representantes da OPAS e o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, também foram chamados para esta reunião ampla em que o foco será a saúde aqui no Brasil. Perfeito, Basília. Peço que você continue aqui comigo, porque a gente vai falar justamente sobre essa reunião entre o novo ministro da Saúde e também o novo governo. A gente conversa agora com José Gomes Temporão, ele que é médico, pesquisador da Fiocruz, ex-ministro da Saúde. Ministro, obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para o senhor. Bem-vindo. Muito boa tarde, é um prazer. O prazer é nosso, ministro. Começo perguntando, então, se o senhor vai estar presente nessa reunião, se já tem uma data marcada e qual que é a sua expectativa para esse encontro. Bom, o nosso grupo, o Grupo da Saúde, que é composto por 12 membros, ele vai estar se reunindo na semana que vem, entre outras autoridades, com o ministro da Saúde, Queiroga, com o Tribunal de Contas da União, como você falou anteriormente, com a Organização Pan-Americana da Saúde, com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nós vamos ouvir representantes da indústria farmacêutica, da indústria de equipamentos, nós vamos ouvir representantes dos profissionais de saúde. Então, ao mesmo tempo que a equipe se municia com informações oficiais e também recebe inúmeras contribuições da sociedade como um todo, denúncias, propostas, documentos, nós também vamos organizar uma agenda de visitas formais a essas autoridades com o objetivo de
agilizar o acesso às informações absolutamente centrais para esse período de transição. Nossa grande preocupação, por exemplo, é com a questão das vacinas Covid-19, Programa Nacional de Imunizações, Farmácia Popular, a Rede Federal no Rio de Janeiro, o Programa Mais Médicos, filas e tempo de espera para exames, internações e procedimentos, ou seja, é um conjunto de questões extremamente agudas. E a nossa tarefa é, nos próximos dias, ter um quadro mais claro, mais detalhado da situação. Ministro, depois de 3 anos aí de pandemia, antes de mais nada, muito bom dia ao senhor. É ótimo conversar mais uma vez sobre saúde contigo agora aqui na CNN Brasil. Depois de 3 anos em que todos os países, o mundo está lidando aí com a pandemia da Covid-19, o que o senhor acha que ainda precisa ser feito ou falta ser feito e que o governo eleito vai assumir como responsabilidade para si, quanto ao tratamento e combate do vírus? Nós vamos resgatar a credibilidade e a qualidade do Programa Nacional de Imunizações, que era uma referência mundial, né? Lembram que em 2010 nós vacinamos contra o H1N1 em 3 meses 90 milhões de brasileiros. E olha só a situação hoje como é que está. Nós temos 85 milhões de brasileiros neste momento com a agenda de vacina contra a Covid-19 incompleta. 85 milhões. E vejam, 25 milhões de brasileiros neste momento não tomaram sequer uma dose da vacina contra a Covid-19. Então, o desempenho do Brasil em relação a essa questão foi muito pífio, foi medíocre, considerando o histórico e a tradição do PNI. Nós poderíamos ter feito menos da metade do tempo que demoramos 1 ano e meio, 2 anos para fazer. Então, nós vamos retomar, o Ministério da Saúde vai abrir de novo suas portas para a ciência. A ciência é que vai dizer os caminhos pelos quais nós vamos dirigir as campanhas de vacinação. Nós vamos retomar as campanhas de comunicação com grande intensidade. Nós vamos mobilizar a sociedade brasileira para recuperar a cobertura vacinal contra o sarampo, contra a poliomielite. Nós vamos apagar os últimos anos trágicos para a saúde pública brasileira e vamos retomar a tradição e a qualidade do Programa Nacional de Imunizações. Ministro, a gente pode falar... Quer seguir, Basílio? Pode seguir. Não, eu acho que é importante esse ponto que o ministro ressalta, que é fazer com que as pessoas reaprendam, voltem a aprender a necessidade da imunização, voltar a confiar na vacina e nas orientações do Ministério da Saúde. Então, eu até gostaria que o senhor falasse um pouco mais, se possível, claro, aqui na nossa entrevista, como que faz isso? Como que apaga? Como que passa a borracha em 3 anos de pandemia e a maneira com que hoje as pessoas vêm, até muito alimentadas pela circulação de fake news, mentiras, vêm com desconfiança essa ida aos postos de saúde, tomar o imunizante, escolher essa ou aquela vacina. Então, assim, é mudar a configuração de tudo que a gente está tratando hoje, que é o medo de se vacinar. Parece complexo, mas não é tão complexo. Primeira medida, nós vamos ter um presidente que vai se vacinar e estimular a população a se vacinar. Nós temos hoje um presidente que persegue as vacinas e critica as vacinas e divulga fake news sobre vacinas. Segundo, nós vamos ter um ministro da Saúde, seja ele quem for, que vai liderar esse esforço. E não a situação hoje completamente dúbia. Você não sabe se o ministro é a favor ou contra a vacinação. Terceiro, nós vamos mobilizar a sociedade, vamos devolver o PNI para os especialistas, para quem entende de saúde pública. A verdade é que o Ministério da Saúde foi tomado por um conjunto de pessoas que não sabem nada de saúde pública. É a gestão mais medíocre das últimas décadas no governo, no campo da saúde, é que aí está. Veio com o Pazuello e se manteve até o momento. Nós vamos mudar isso radicalmente. Então, quando você tem liderança, coordenação, mobilização, credibilidade e a ciência falando e se comunicando com a população, com a sociedade, nós vamos ter condições de virar esse jogo, não tenho a menor dúvida. Ministro, a gente pode falar que essa reunião ela é o pontapé inicial, digamos assim, desse núcleo da saúde para esse governo eleito, para esse período de transição? É o pontapé inicial essa primeira reunião que acontece agora nessa semana, na próxima semana? Ou desde que os nomes foram anunciados já começaram algumas reuniões, algo já foi feito?
Nós já começamos a trabalhar, nós já fizemos algumas reuniões, fizemos uma primeira reunião com todos os 12 membros, nós já estruturamos equipes técnicas que estão levantando informações sobre orçamento, compras, contratos, insumos críticos, acordos de cooperação críticos. Estamos também discutindo as medidas para os primeiros 100 dias de governo, né? Estamos vendo nas áreas críticas, como eu falei, farmácia popular, onde nós temos problemas orçamentários, né? Mais médicos, a rede federal no Rio de Janeiro, fila, tempo de espera para realização de cirurgias, exames. Então, são algumas das dimensões que nós já estamos trabalhando tecnicamente. Agora, é claro que há uma grande expectativa com essa reunião com o ministro Queiroga, no sentido do Ministério abrir as informações de maneira franca, transparente, republicana, para que nós possamos nos apropriar mais rapidamente dessas informações e, portanto, ajudar a preparar o novo governo a assumir os rumos da saúde brasileira. E é nesse grupo que está o próximo ministro da Saúde? Olha, é difícil dizer, não é? É muita especulação. Eu diria que os 12 membros estão muito imbuídos da sua responsabilidade, né? De dar uma contribuição para o país nesse momento tão difícil, né? O que essa comissão tem como produto final? Nós temos 3 produtos. Um produto que é uma proposta de nova estrutura para o Ministério da Saúde. Nós vamos analisar o que aconteceu ao longo dos últimos anos com a estrutura. Segundo, também sugestões de atos, decretos que devam ser revogados pelo presidente Lula e que afetam negativamente a política de saúde. E terceiro, um relatório final que consolida um conjunto de análise de diagnóstico, definição de pontos críticos e recomendações. Tudo isso vai ser entregue ao presidente Lula e ao novo ministro da Saúde. O senhor já pode falar para a gente quais pontos podem ser revogados quando se trata de saúde? Olha, eu não saberia te adiantar porque nós ainda estamos analisando, mas com certeza alguns pontos que eu destacaria, que todos os pontos relacionados à questão da autorização para a utilização de medicamentos que não funcionam para o tratamento da Covid-19, como cloroquina e outros. E existem algumas questões muito graves relacionadas à saúde da mulher, que tem que ser pensados. Existem questões graves relacionadas à saúde mental e ao uso de drogas psicoativas, dependência de drogas. São algumas das dimensões, entre outras, que com certeza nós vamos ter o que revogar. Sabe uma dúvida que eu tenho sobre a emergência para a Covid-19? O senhor acha que há condições, há situação para o retorno desse estado de emergência contra o vírus? Porque a gente não tem mais isso aqui no Brasil, tanto é que houve a flexibilização de algumas medidas restritivas, ainda que agora, o momento atual, seja de surgimento de uma nova cepa, novas variantes, a gente continua não adotando mais nessas medidas restritivas porque o estado de emergência para a saúde pública caiu. O senhor acha que num novo governo isso voltaria? Eu acho que o caminho é outro. O caminho é de incentivar, estimular e oferecer, por exemplo, a nova geração de vacinas contra a Covid-19, que são as vacinas modernas, bivalentes, que já contêm o antígeno da Omicron, que é a cepa que está, e suas variantes que está circulando nesse momento. Essas vacinas já estão sendo usadas na Europa e nos Estados Unidos. Segundo, então, portanto, uma grande campanha de estímulo à vacinação para alcançar uma grande cobertura vacinal num prazo curto e, evidentemente, dependendo da situação epidemiológica em cada cidade, em cada contexto metropolitano, a volta do uso de máscaras, né? Principalmente para as pessoas mais vulneráveis, idosos, imunodeprimidos, mas em algumas situações em ambientes fechados, todos devem usar máscaras no transporte público. Então, esse monitoramento e a vigilância epidemiológica é que vai nos dizer aonde, como e com que intensidade. Mas o caminho é esse, é mais vacina e, evidentemente, as medidas de precaução, como o uso de máscaras, entre outras. Nós conversamos com José Gomes Temporão, médico, pesquisador da Fiocruz, ex-ministro da Saúde e integrante do Grupo Técnico de Transição da Saúde. Ministro, obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para o senhor e também um ótimo fim de semana. Foi um prazer. Boa tarde, bom fim de semana a todos. O prazer foi nosso. Obrigada.